dia 18 de abril de 2018. Estamos começando o programa F5 aqui pela Infomoney TV, sempre trazendo inovação, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia. E é o seguinte, eu fiquei sabendo, Gustavo, de uma grande promoção. Vão me dar um baita de um desconto se eu quiser trocar minha linha de celular ou mudar o meu plano de TV a cabo, desde que para isso eu ligue lá no teleatendimento e fique uma meia hora conversando com o atendente. O que você acha? Dá para aproveitar essa promoção? Eu acho que se for só meia hora, tá bom. Só meia hora é lucro. Porque, em geral, demora um pouquinho mais, né? Bem, o tema hoje que a gente vai falar é sobre isso, sobre bots, sobre chats de atendimento. E para tal, a gente está aqui com o Laerto Sabino, que é sócio da Icarotech. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar um pouquinho. Explica para a gente o que é essa ideia, o que é chatbot de atendimento? O que é isso? Tá. Existem vários termos que, na minha visão, vão acabar se misturando, que são assistentes virtuais para clientes, assistentes virtuais para funcionários, chatbot, actionbot. Na prática, significa o quê? Eu quero ter um atendimento que é automatizado, ou seja, eu vou colocar a máquina para fazer o atendimento diretamente, seja a clientes internos ou externos, mas eu quero fazer isso em linguagem natural. O ponto-chave que define é a linguagem natural, ou seja, ao invés de te entregar um aplicativo ou o site, você vai conversar, seja digitando, seja falando com a máquina. Isso é o input, isso é o início da história. A máquina entende o que eu quero, não sou eu que tenho que conhecer todo o menu do atendimento da empresa, é a empresa que a partir dos inputs que eu dou, seja lá o que eu escrevo ou o que eu falo, já me direciona para uma resposta. Perfeito. Na verdade, quando você fala linguagem natural, nós estamos definindo uma interface. Da mesma forma que quando a empresa criou um aplicativo ou site, ela criou ali uma série de atividades que ela permitia que você fizesse. E para isso ela tinha que saber como tratá-las depois que você selecionasse. Sim. Então, no caso do chat, é a mesma coisa. No caso do bot, é a mesma coisa. A primeira coisa que o bot tem que fazer é entender o que você quer, que são as chamadas intenções. Eu quero consultar uma informação, eu quero fazer uma reclamação, eu quero solicitar um serviço, eu quero preencher um formulário. São as intenções. E, obviamente, depois você tem que preparar o bot para executar. A brincadeira que vocês fizeram no início é justamente essa questão. Não adianta eu entender o que o meu cliente quer se eu não sou capaz depois de entregar este serviço para ele. Perfeito. E por que as empresas estão começando a investir tanto nisso, Laerto? Qual que é a principal razão aí que você vê para estar... Porque elas podem, porque agora se tornou viável. Por que eu estou comentando dessa forma? Há alguns anos atrás, os bancos começaram a usar a Internet Banking. Por quê? Porque era conveniente para os clientes que não tinham que ir para a agência e era muito conveniente para os bancos, porque eles não tinham que gastar com atendimento. Eles economizam muito. O chatbot, o actionbot, ele é uma forma de autoatendimento. Então isso reduz drasticamente o custo das empresas. Você imagina que sim, você vai ter o custo para treinar o bot, mas você teria que ter aquele custo para treinar 1000 atendentes para fazer aquele trabalho, por exemplo. E da mesma forma, como é uma nova interface, onde ao invés de você ter que aprender a interface da empresa, a empresa está aprendendo a sua interface, que é a língua portuguesa, é muito mais fácil, mais conveniente para você. Então, é uma tecnologia que vai aliar conveniência para os seus clientes, com a possibilidade de personalização em massa, porque você pode ter diferentes personas para o mesmo bot, de modo que se ligar uma pessoa de um determinado perfil de idade, né, um homem, 60 anos, um empresário, fizer uma ligação, possivelmente ele vai se sentir mais confortável falando com um determinado tipo de atendente. Se ligar um adolescente, vai ser outra questão. E você consegue dar essa característica para o bot. Então você permite, trazer conveniência com personalização de massa, que é um tema muito da moda, e do outro lado você está reduzindo o custo das empresas. Então, por que elas estão fazendo agora? Porque se tornou viável. Tá. O custo de implantação é viável hoje? Perfeito. Que não era antes, né? Que não era. Há alguns anos atrás, para fazer isso, você tinha que ter uma capacidade de processamento brutal, que não era viável em larga escala. Então, não é que é algo novo. O que é novo é o custo de implementação e de execução.
Porque na prática hoje você consegue rodar em ambientes pequenos, então você não precisa ter um mainframe para rodar o bot. Isso é a viabilidade que fez com que a adoção começasse tão fortemente, tão rapidamente. E indo um pouco nessa linha que você está falando, é possível você ter uma situação, já a tua experiência, já viu algum processo onde o chatbot seja inteiramente bot, que não tem em nenhum momento no final alguma solução, algum humano no final para alguma solução? É possível isso? Teoricamente, sim. Na prática, não. Ou seja, na minha experiência, eu ainda não vi. Tá. Por quê? Porque na prática, o bot ele vem para substituir outras formas de atendimento. Então, a gente pode comparar muito com o que era um call center, né? Ou com o que é ainda o call center. Estou falando no ano passado, mas ele ainda está aí. Existe, é. Quer dizer, ele ainda existe. Você pode comparar com o call center. Você vai ter uma pessoa ou um grupo, uma ilha que vai atender tudo que você quer? Possivelmente não. Porque você treina aquela ilha, né, aquele grupo de pessoas, para fazer, por exemplo, o tratamento de reclamação. Mas se você for falar de cancelamento, eu tenho um treinamento diferente e eu transfiro para uma outra ilha. No caso do bot, ele vai trabalhar com intenções. Então, a questão é qual é o escopo das intenções que eu já treinei o bot e que eu já preparei o bot, porque a gente pode elaborar um pouco mais nessa sequência, mas eu sempre acho importante você deixar equilibrado o treinamento com a capacidade de execução de atividades, mas aquilo que eu preparei o bot para fazer, ele deveria fazer muito bem e dentro daquele escopo, na grande maioria, não deveria ter intervenção humana. Mas isso é um processo incremental. Então, à medida que você não cobre todas as intenções, sempre vai ter um pouquinho. Outras atividades você vai acabar transferindo para uma pessoa que vai completar um atendimento. A ideia é que seja o mínimo possível, né? Cada vez menos. Aí, na minha visão, a forma como eu acho mais adequado, considerando um rollout de implementação, é que ela diminua ao longo do tempo. Tá. Porque se você esperar para que ela seja muito pequena no primeiro momento, você pode atrasar a entrada do bot. Para mim, na minha visão, mais importante do que ele atender todo o escopo é você escolher um escopo que ele vai atender, de intenções, e ele atender bem. Por isso que você falar para mim que ele atende, por exemplo, novos produtos, novos serviços, mas não atende cancelamento, ok. Porque ali você vai transferir para um outro. Mas na hora que você está falando de novos produtos, novos serviços... Tem que ser hábil para atender 90% das demandas. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Tá bom. E entrando um pouquinho nessa onda de para quem é bom ter um chatbot ou não, depende do tamanho de empresa, depende do tamanho de número de clientes. Como é que é a métrica para você saber se você vai montar um chatbot ou deixar com uma central de atendimento? Sim. Na minha visão, vai depender do tamanho da escala da sua central de atendimento. Se você tem 2 pessoas fazendo atendimento, e a gente acabou de discutir aqui que dificilmente você vai poder ter 0, será que vai compensar o investimento? Então, tudo, sendo que você vai ter que manter as 2 pessoas. Perfeito. Então, na verdade, você deveria levar em consideração o custo, não só da implementação, mas da evolução do bot. Por que eu estou falando da evolução? Como é que funciona um pouco esse ciclo, até para voltar nessa questão que você comentou? Você normalmente vai escolher um escopo de intenções e você tem que aprender como responder àquelas intenções. Então, o ideal é que sejam destinados profissionais, os melhores profissionais que fazem aquele atendimento para participar desse treinamento. Porque eles vão ser os instrutores. Né? Até brinco às vezes com os nossos clientes e falo, olha, eu quero, por exemplo, as 2 pessoas que vão te fazer mais falta. Se você me entregar aqueles que estão encostados, nós vamos treinar para fazer o que eles fazem, que é o que você não quer. Então, é um processo que dói, porque esses caras fazem falta. Então, por isso que a gente até fala brincando, mas é algo que já começa a disputa ali. Ou seja, você vai ter que dedicar algumas pessoas para fazer o treinamento, você vai ter que fazer uma implementação da tecnologia, você vai ter que avaliar o custo de integração com os seus sistemas de retaguarda, porque se você não tiver integração do bot, ele não vai ter capacidade de execução nenhuma, e não vai conseguir executar nenhuma atividade. Você vai ter que criar nele essa capacidade de tomada de decisão. Uma vez que eu sei a intenção, uma vez que o cliente está ameaçando cancelar, eu mando ele para uma retenção, eu ofereço um plano adicional ou eu deixo ele embora. São tomadas de decisão que você vai tendo que ir recheando no treinamento do bot. Quanto mais complexo for isso, você vai ter um custo maior. E ele só se torna viável quando você tem uma determinada escala. Então, para tentar dar uma referência, se você tem uma escala muito pequena, você vai ter lá 5, 10 pessoas,
difícil fazer essa conta, não tende a fechar. Tá. Você tem uma escala onde você tem 100 pessoas no atendimento, possivelmente ela fecha. São números arbitrários, eu não levei em consideração uma série, mas para dar uma sensação. Parâmetro. Agora, quando você fala de call centers hoje, que você tem milhares de pessoas, aí a decisão ela está tomada. Tenho quase certeza que muita gente que está nos assistindo já conversou com bots, principalmente por escrito, sem sequer se dar conta de que eram robôs. E a gente vinha conversando, você acredita que 2018 é um ano de muita expansão para esse mercado? Por que 2018? Por que essa expansão? Dentro da minha... Por que eu acredito que agora nós estamos realmente nesse breakpoint de ganhar escala? Se você voltar no tempo, a primeira questão foi redução do custo. Isso começou há 5, 7 anos atrás, quando a IBM teve o Jeopardy, o Watson, etc. Provou-se que era viável. Dali para cá começou a vir, e hoje a maior parte das empresas, das grandes provedores de tecnologia, tem o seu assistente virtual que você pode trabalhar em cima dele. O que aconteceu muito fortemente em 2017, na minha visão? Algumas empresas já se lançaram para projetos de grande escala, mas um número muito maior se lançou para fazer testes. Testes de duas coisas. Da tecnologia, do processo, com o seu processo de treinamento. Então, escolher um escopo bem pequeno e também para fazer a parte de integração com a retaguarda para dar capacidade para as atividades serem executadas. Mas isso foi muito laboratório, na minha visão. Se você pega o potencial total que essas grandes empresas tinham e o quanto elas já migraram para o bot, você poderia quase que chamar de pilotos, na maioria. Algumas empresas já fizeram isso em larga escala, mas relativamente poucas. Agora, como existe um potencial de redução de receita, que alguns estimam em 40%. Redução de custo de 40%. Ninguém pode se dar o luxo de virar para o outro lado. De não testar isso. Eu acredito que muitas empresas que já fizeram esses pilotos em 2017, agora elas vão se lançar para fazer isso numa escala maior, para captar um percentual maior de redução. Quanto tempo demora a implementação de um bot? Assim, deixa eu reformular a pergunta. Assim, qual o menor tempo que você implementou um bot e qual o maior tempo que vocês implementaram um bot? O menor tempo foram 2 semanas. Em 2 semanas? 2 semanas, mas era um escopo definido, muito pequeno, sem integrações. Tá bom. Agora, um tempo médio para você fazer um treinamento legal, testar para garantir que você está cobrindo um bom número de casos, fazer um teste com alguns usuários de verdade para poder perceber se você não vai ter algum problema por sotaque, por jeito de escrever, pela forma como as pessoas, pela terminologia que eles vão usar. E fazer alguma integração para dar uma capacidade de execução, eu diria que 3 meses é um tempo razoável para você começar. Agora, 3 meses é o projeto inteiro? Certamente não. É dentro daquilo que eu falei, a gente prefere começar pequeno e depois ir crescendo. Então, 3 a 4 meses você deveria ter um bom bot com capacidade de execução que não vai te fazer passar vergonha em produção. Isso é um tempo que a gente considera razoável. Isso você vai fazendo um pouco daquela ideia de MVP, né? Você bota só para um pedacinho do fluxo, depois vai incrementando, né? Exatamente. E tem formas, por exemplo, alguns casos mais conhecidos, né? O Bradesco foi um caso bastante conhecido, porque eles começaram para atendimento interno. A BIA. A BIA. E depois eles foram para o ambiente externo. Então, tem várias empresas usando esse tipo de estratégia. Um interno de um banco desse tamanho já é larga escala. É larga escala. Só não põe a imagem em risco com seus próprios clientes. Exatamente. Tanto que lá o projeto demorou muito mais do que 3 meses. No caso da BIA foram muito mais do que 3 meses, mas porque o escopo inicial ele era bem maior. Então, assim, mas de novo é uma estratégia deles. Não foi a gente que implementou, eu estou comentando baseado nas informações que foram publicadas. Então, não é que dá para implementar um projeto desse tamanho, mesmo que seja interno, para um banco de grande porte em 3 meses. Não seria viável. Tá. Entrando um pouquinho nessa relação, acho que tem algumas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade naquela de estou falando com um robô. Né? Então, assim, como é que você vê, como isso muda a relação das pessoas com as empresas quando você tem a implementação de um bot? É perceptível isso? Eu acho que é. E existem algumas questões culturais que vão naturalmente ser trabalhadas pelo mercado. Né? As alternativas são você ligar para um atendente, tem gente que prefere. Eu, para falar a verdade, não prefiro. Eu prefiro falar com o bot do que com o atendente. Né? É uma decisão pessoal. Agora, 2 coisas importantes. Primeiro, quando você usa o app, você não está falando com uma pessoa, você está falando com a máquina. Sim.
É que a partir do momento que você usa o português, você espera que tenha uma pessoa do outro lado. É essa percepção que vai ter que ser trabalhado pelo mercado, na minha opinião. Segundo ponto, eu não acredito num canal único em quase situação nenhuma. Eu acho que quando você trabalha com um público bastante diverso, você vai ter que ter vários canais. Então o app vai continuar existindo, o site vai continuar existindo, o call center vai continuar existindo e o bot vai ocupar um espaço cada vez maior, na minha opinião. Porque as pessoas vão se acostumar com isso. Agora, no final das contas, o que vai ser decisivo vai ser a qualidade do atendimento. Call center é ruim? Não. Se você liga para um call center que tem um profissional bem capacitado... Sua experiência é boa, que resolve rápido. Bem, né? Agora, se você liga e passa 40 minutos para cancelar um cartão de crédito ou para pedir uma segunda via, você fala, poxa, não, aí eu fiquei decepcionado com o atendimento. E aí você acaba queimando o canal. Então, por isso que eu acho que é tão importante as empresas elas irem trabalhando para entregar atendimento de qualidade para fortalecer esse canal. Porque eu acredito que ele vai se manter, eu não acredito que ele vai diminuir, não. Mas também não acho que vai ser o único. Extinguir a relação humana nem faz sentido. Vai ter sempre algo que um humano precisa intervir, né? Com certeza. Cada vez menos humanos, mas vai chegar um momento que a relação precisa ser eu mais acho que esse pessoal, é o ponto... né? Desculpa te interromper, perdão. Imagina. Acho que esse é o ponto-chave, cada vez menos humanos. Porque o que acontece? Se você tem algo que é volumoso, que você tem 1000 pessoas te ligando, você vai ter que treinar um monte de gente. Seu custo é alto. Você vai pegar pessoas com determinado nível de preparação. Se eu falar que dos 1000, a gente vai resolver 990 via o bot e vão sobrar 10 pessoas para te ligar. Você pode ter uma pessoa muito capacitada para dar um atendimento muito de altíssimo nível. E que a experiência do atendimento vai ser ótima. Né? Essa combinação, por isso que eu falo, não é que eu acho que um vai ser substituído, eu acho que ele vai ocupar bastante espaço. Agora, de certa forma, a máquina, ela faz determinadas coisas melhor do que o ser humano. Sim. Por exemplo, cálculos. A máquina processa isso de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue fazer. Quando você dá essa capacidade cognitiva, ela começou a conseguir atender de uma forma mais uniforme do que você consegue normalmente com atendimento humano. Então aí ela conseguiu uma certa vantagem. Mas na minha opinião, o que acontece? A cada momento a máquina vai ganhando novas capacidades, mas ela não tem a criatividade, ela não tem a capacidade de entendimento, de sentimento, de empatia que o ser humano tem. O que vai acontecer é que a gente vai ter requisitos cada vez mais altos para aquilo que o ser humano vai fazer. Perfeito. Sim. Acho que infelizmente estamos chegando quase no finzinho. No finzinho aqui. Acho que tem espaço ainda para uma última pergunta. Acho que. Se você fosse dar uma dica para quem está hoje, tem um business e está pensando em colocar um bot para funcionar, por onde ele começa? Que são alguma dica que você fala assim, é importante começar por aqui? Basicamente eu diria o seguinte, acho que primeiro é escolher algo que seja significativo. Se você escolhe algo que é tão pontual que não vai te trazer dano de imagem nenhum, ele pode não ser significativo, pode não ser um teste válido. Entendi. Ou seja, pega algo que é parte do core business. Um pouco de pele em risco é preciso desde o começo. Não adianta só simular. Não, né? não. Se não é uma simulação, não é um teste real. Que legal. Segundo, procure boa assessoria. Claro. Porque você vai depender de vários perfis. Você depende de perfil de programação, você depende de perfil de linguística, você depende de perfil do que é treinar um bot, de machine learning. Ou seja, existem uma série de requisitos que são importantes para se fazer um bom bot. Ou seja, busque a assessoria correta e esteja disposto a jogar o jogo. Porque, por mais que seja importante uma boa assessoria, nenhuma assessoria vai fazer tudo. Ou seja, existe um papel muito importante que você vai ter que fazer, porque o conhecimento do seu negócio, você vai ter que aportar. Nenhuma consultoria vai fazer. Ou seja, escolha algo significativo, um pouco de pele no jogo mesmo, busque uma boa assessoria e entenda o seu papel dentro desse treinamento, para que o treinamento saia da forma como você gostaria. Muito bom. Laerte, muito obrigado. Passa rápido, né? Passa rápido para mais, né? Quando o papo tá bom, passa rápido. Obrigado mesmo por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mais essa, né? Obrigado. Mais uma. Hoje o papo foi espetacular aqui. Para você que nunca achou que nunca falou com bot, já viu aqui que você está falando com muito bot. E além de tudo, já sabe até como implementar bot agora, né? Um dia você traz um bot para a gente entrevistar aqui? Posso, com certeza. Boa. Isso aí. Obrigado. Até semana que vem.